Agora, me fala uma coisa, eu quero saber de você, Alessandro. Tem como não cair na rotina? Um casamento tem como não cair na rotina? Eu acho assim meio que impossível, mas existe? Alessandra, isso é a pergunta quase que diária, né? Eu quero saber! Eu vou te dizer, vou fazer uma pergunta. Para você incomoda almoçar todos os dias, jantar todos os dias? Não. Não? É prazeroso? Sim. Tá. Isso E é uma como? rotina. Isso é uma rotina, exatamente. E como, né? Isso acaba sendo uma rotina. O que nós temos que pensar é qual o caminho da rotina. Certo. Se for uma rotina maçante, obviamente não vai ter prazer, que é o que, infelizmente, na maioria das vezes acontece. Então, o que acontece com os casais hoje? Nós trabalhamos muito, a dinâmica está cada vez mais puxada de vida, então você chega num nível de estresse e ou vai para frente da TV, então nós acabamos não tendo a comunicação, ou você vai dormir, enfim, não tem o divertir. Tem alguns casais que eu atendo que uma das coisas que eu sempre sugiro é tire uma vez por semana para vocês. Assim, se force. Por quê? Depois de alguns anos de casado, a gente acaba se condicionando àquela rotina, que é o que você falou nesta conotação de rotina maçante. Então você deixa de investir, então você tem outros problemas para pensar. Mas o que a gente tem que pensar? Que se eu não valorizar a minha parceira, enfim, ou ela vai desistir do relacionamento, ou pior, alguém pode valorizar. Então, assim, né, vamos zelar pela situação. Então, o que acontece principalmente é isso. Se você não tem um acompanhamento, se você não se comunica, se você não quebra toda essa rotina maçante, você consegue fazer, sim, uma rotina prazerosa. Até quem, eventualmente, não tem um poder aquisitivo, que fala, eu não posso sair, eu não posso passear, tudo bem, façam coisas simples, que seja uma caminhada toda semana. Por mais que o dia anterior brigou com o marido, ou o marido brigou, se force a isso, porque isso traz o relacionamento mais próximo. Até quem tem filho também. Então, às vezes fala, mas eu tenho os meus filhos. Poxa, por que não deixar um dia com a mãe, com a sogra, para vocês terem o dia de vocês? Entendi. Lava-se a roupa suja e no dia seguinte o sorriso reaparece. Certo. Com certeza. Bom, Alessandro, já temos alguém na linha. Vamos saber quem é? Alô? Alô? Alô, com quem eu falo? Alô? Oi, com quem eu falo? Amanda. Amanda? Isso. Tudo bem, Amanda? Tudo. De onde você fala, meu anjo? Eu falo da Vila Industrial São Paulo. Da onde? Vila Industrial. Vila Industrial São Paulo. Tá joia. Seja bem-vinda ao nosso programa, viu, Amanda? Pode fazer a sua pergunta ao Alessandro. Doutora Alessandra, eu queria saber, porque dentro de casa os homens se sentem assim, como a mulher manda. Sabe, a gente fala alguma coisa pra eles, abaixam na cabeça, e já na frente dos outros, eles abaixam a cabeça, sabe, quer dar uma de machão, e dentro de casa ele fica pianinho, como se diz. Eu queria saber por isso que acontece. Acontece aí na sua casa, isso? Acontece. É? O marido fica pianinho dentro de casa. Isso, e na frente dos outros, dos amigos, ele quer dar uma de machão. Ela não bate no marido não, né? Você bate no marido? Não, isso nunca aconteceu. Não, né, Amanda? Brincadeirinha, viu? Obrigada, viu, meu anjo? Fica comigo que eu estou com você, ok? Qual o nome dela? Desculpa. Amanda. Amanda, na verdade... Que eu acho que não acontece só com ela, acontece com muitos casos, né, Alessandro? O que acontece é o seguinte, infelizmente, nós temos um movimento ancestral, nós homens, que quem saía para caça, quem enfrentava o problema, quem precisava mostrar a masculinidade na hora do maior problema, era o homem. Então o homem não consegue ainda se desprender dessa situação. Então ele está sempre com um movimento inconsciente de ter que provar masculinidade. Então é como ela falou, isso acontece com muita frequência. Em casa acaba sendo pianinho, né? Então a esposa fala, se não for eu te bato, e ele acaba indo. Claro que eu estou brincando com a situação, mas fora ele precisa defender aquela masculinidade. Por isso que eu iniciei até o programa falando que a mulher tem uma sensibilidade muito mais ampla que o homem nisso. Ele ainda é preso a este padrão, né, genético, ancestral, e tem aquela coisa também das rodinhas entre os homens, que ninguém fala, minha mulher briga comigo, não existe isso. Então, eu mando. Mas não é a verdade, Alessandra. Aliás, nessas rodinhas eu não sei quem são os piores, se são nós, as mulheres, ou são os homens, viu, Alessandro? Essa que é a verdade. E aí acho que chegar num diálogo, não é? Sim, sim. Chegar, já que, por exemplo, está incomodando, de repente incomoda isso
a nossa querida Amanda, chegar e falar assim, por que essa reação sua, Claro. né? Essa Na atitude verdade, sua, você ser de um jeito dentro de casa e perto dos seus amigos você ter outra atitude, olha, né? eu particularmente, até brincando com a situação, eu senti uma certa perversãozinha da Amanda e um prazer de falar, aqui quem manda sou eu. Então, aí também tem uma grande falha, né? Então, um está tendo que provar para o outro. Provar para o outro para quê? Né? O que nós temos que provar? Né? Provar que a gente tem que ser feliz, não existe outra busca. Então, verdade. tem essa rivalidade que, assim, se a gente for olhar o objetivo dessa rivalidade, é a falência. Né? Porque ela já está insatisfeita. Tudo bem que ela está se divertindo um pouco com a situação de mandar, mas um dia isso pode ser um grande problema. E coisas, Alessandra, como esse caso, coisas que eventualmente com o diálogo se reverte. Com certeza. Temos mais uma ligação. Alô? Alô? Alô, com quem eu falo? Com o Caio. Tudo bem, Caio? Tudo bom, e você? Tudo jóia, graças a Deus. De onde você fala? Eu falo da Lapa. Da Lapa, seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado. Pode fazer sua pergunta ao Alessandro. Então, é o seguinte, eu queria saber se os amigos, as pessoas às vezes se afastam dos amigos porque a pessoa só quer ficar com o namorado ou com a namorada, ou você acha que pode gerar algum tipo de ciúme na relação? Tá, entendi. Eu não entendi muito bem a pergunta. Obrigada, viu, Caio? Obrigado a você. É o seguinte, o Caio perguntou, Alessandro, o afastamento, né? O que você falou no começo. Então, eu tenho minhas amigas, você tem seus amigos, de repente a gente se une, né? E aí eu me afasto das minhas amigas, você se afasta dos seus amigos, às vezes, né? Por quê? Porque só os dois, de repente, só os dois querem viver juntinhos, aquela coisa eu e você, você e eu, ou porque, eu vou ficar com ciúmes do meu novo namorado em relação às minhas amigas, eu fico insegura, né? Acho que foi isso que o Caio tentou perguntar. Tá. Nesse afastamento, o que gera? Olha, salvo engano, pela voz do Caio, parece que é uma pessoa nova. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes tem esse medo de colocar o namorado ou a namorada num grupo, ou cada um ter essa individualidade, mas pensa, voltando ao tema diálogo, né? O importante de expressar isso, porque ali nós já estamos falando de um relacionamento onde já está calcado numa insegurança. Então, se é o que eu entendi, que eu realmente não ouvi bem, mas como que eu vou apresentar minha namorada, como vai sentir isso, vai ter ciúmes, eu vou ter ciúmes dela no grupo. Só que assim, vai ter uma hora, Alessandra, que isso vai ser insustentável. Vamos imaginar que esse relacionamento do Caio passe para um noivado e para um casamento. Tem sim o convívio social. Lógico. E aí é aquilo que eu te falo. No primeiro momento da paixão, você evita, você se adapta, você vai se adequando a várias situações. Chega uma Quando hora... vem o momento do casamento, enfim, isso torna-se insustentável. E aí vem a falência. Ou pessoas que são fadadas a um relacionamento eternamente infelizes, porque, enfim, por questões culturais acaba não vindo a separação, ou vem brigas diárias e, enfim, vem a separação, entendeu? Então, é isso que nós temos que perceber. Se existe um medo agora dele ou dela, se expresse. E uma coisa muito importante também, Alessandra, temos que ver a autoestima de cada pessoa dessa relação. Então, tem pessoas que são muito inseguras, que aí, assim, colocam o relacionamento como a fonte de vida, ela é minha, eu não quero que ela tenha nenhum tipo de relacionamento com amigos ou com família. E isso nós já estamos falando de um problema psicológico. Se isso for detectado numa relação, é importante que o parceiro ou a parceira procure esse tipo de ajuda, que acontece com muita frequência, infelizmente. É isso aí.